O Politizei hoje olha para o cenário político da atualidade no Brasil. É impressionante como a política virou um campo de batalha, uma arena de guerra, literalmente. E onde começou essa arena de guerra? Como começou essa arena de guerra? Em que momento da nossa política, que nunca foi fácil, que nunca foi para amadores, mas de onde vem toda essa vertente violenta que nós estamos vivendo hoje? A gente pode falar que ela acontece exatamente no momento em que Dilma está disputando o seu segundo mandato. Naquele momento em que o seu adversário, Aécio Neves, não aceita a derrota na eleição. E ele pede uma recontagem de votos que acontece, diga-se de passagem. No segundo mandato de Dilma, tem um momento de quebra. Havia, logicamente, um contexto de virulência naquele momento muito forte. As manifestações de rua que acontecem contra o governo Dilma eleva a temperatura, que é aproveitado pelo movimento MBL, o famoso Movimento Brasil Livre, que é aproveitado por muitos extremistas, e aí isso vira uma bola de neve. Na eleição seguinte obviamente, vem o impeachment de Dilma, antes dessa eleição vem o impeachment de Dilma, e depois a eleição que vai eleger Jair Bolsonaro. E aí já entra todo um contexto de extremismo que vinha numa crescente e que, logicamente, na minha opinião, vai desbocar na eleição de Jair Messias Bolsonaro. Esse cenário atual ele vai continuar? Eu não tenho dúvida. Não sei por quanto tempo, por quantos anos, por quantas décadas. Mas esse cenário com certeza vai continuar. Existe um temor pelo futuro político do Brasil? Não resta dúvida, isso é notório. Há uma preocupação, principalmente, dos órgãos políticos, do próprio executivo, do próprio legislativo e judiciário, pelo menos uma boa parte deles, de que se preserve a normalidade política. Nós não estamos vivendo num momento normal. Não há como olhar para São Paulo, que é o maior estado, que é o estado mais rico, e que está acontecendo exatamente esse cenário de guerra. Não é uma disputa política, mas parece de fato uma arena de gladiadores. Isso sem falar na questão das vias de fato, como aconteceu com Datena em relação a Pablo Marçal, que esticou a corda até acontecer. A virulência de Marçal é culpa de todo mundo. É culpa de Bolsonaro, é culpa do bolsonarismo, é culpa das redes de TVs, é culpa de gente que dá like para Marçal. É culpa da população. É culpa de todos nós. Todos nós somos culpados. Porque é por nossa causa também que isso chegou aonde chegou. A televisão pensa em audiência. Marçal, do ponto de vista político, ele não era para ser convidado para nenhum debate. Porque ele não tem o partido dele, o PRTM, não tem representatividade na Câmara Federal. Então, por que ele é convidado? Ah, porque ele está num lugar de destaque nas pesquisas. Não. Ele é chamado porque dá audiência. Ele é chamado porque você que está aí do outro lado gosta de ver o circo pegar fogo. Um debate acalorado pode existir, mas não é um debate acalorado, são apenas acusações de um lado e do outro. E um ou outro ali tentando colocar as propostas que provavelmente você quer ouvir, ou você só quer ver pancadaria. Não tem sentido, gente. Então, esse cenário ele vai perdurar. São Paulo, hoje, é uma praça de guerra. E isso não tem tempo para acabar. E isso começa com um certo deputado dizendo que o presidente da República deveria ser morto. Vocês esqueceram disso? Isso é fato. Isto é fato. E uma vergonha, diga-se de passagem.
Não é para aceitar. Esse deputado era para ter sido extirpado da política nesse momento. Não foi. Inclusive ele foi, teve um processo de cassação que não foi para frente. E hoje nós estamos vivendo isso que estamos vendo em São Paulo. E olhe, isso vai se espalhar pela maioria das grandes capitais, eu não tenho dúvida alguma. E é isso que você quer? É esse tipo de política que você deseja? É esse tipo de política que o Brasil tem que ter? Temos que fazer uma grande reflexão, todos nós. Todos nós. Vejam as duas últimas eleições presidenciais. As duas envolvem Jair Messias Bolsonaro. É aquele mesmo deputado que falava que era para metralhar petistas, que Fernando Henrique Cardoso deveria receber uma bala. Tá lá, que uma deputada ele só não estuprava porque ela não merecia. Tá lá, isso tá nos anais da história. E aí a gente tem que levar em consideração alguns fatores. A eleição que ele foi eleito, ele foi esfaqueado, teve um atentado contra a vida dele, que até hoje, obviamente, ele deve sofrer por conta disso. Nessa última eleição, teve cara que entrou dentro de um aniversário para matar um cara que estava lá fazendo aniversário com tema com o atual presidente Lula. Isso sem falar em alguns outros ataques, mortos e por aí vai. As redes de TVs, elas têm que se policiar também. Não é apenas audiência por audiência. As redes sociais, idem, porque Massal tem essa capilaridade toda exatamente porque ele sabe manobrar, manejar, manipular as redes sociais. E muitos se deixam levar por essa manipulação. Porque que é like? Não é um debate, não é uma discussão. Então, na realidade, nós que fazemos parte também desse universo, a gente tem que se policiar. Quando falar de algo como Marçal, nunca enaltecer. Sempre fazer uma crítica veemente, porque Marçal não tem postura de político. Marçal, de fato, se a gente for analisar direito, ele é um delinquente. Um cara que levanta questionamentos e que faz ataques, muitas vezes sem provas, aos adversários. Vejam a questão de Tabata Amaral. Veja a questão de Bolos. E isso cola, gente. Isso tem uma, uma questão de se replicar a exaustão. E quem é culpado disso? A gente vai esperar chegar numa guerra civil? É isso que, na realidade, o povo brasileiro espera? Uma guerra civil? Então a gente tem que primeiro baixar essa fervura. Em segundo lugar, ter todos nós uma postura diferente em relação à política. Existem canais de esquerda que falam que tem um linguajar extremamente de ataque. Existem canais de direita que são extremistas a toda prova. É só ataques, ataques, ataques. Violência, incitação à violência. Mas os canais de esquerda, muitos não ficam atrás. Não é uma questão de crítica, é questão também de ataques, de se referir a os políticos de direita com uma virulência grande também. O contraditório ele é importante. No Políticos eu recebo críticas. Muitas delas eu respondo. Eu não respondo a ataque, porque ninguém tem que responder a ataques. Mas aquele que faz uma crítica, eu respondo. Às vezes até uma crítica pesada. Merece resposta. Merece o contraditório. Por que não? Todos os canais, todos, podem fazer críticas, devem fazer críticas, mas não pode praticar violência. Violência nunca. Sabe por quê? Porque violência leva a mais violência. Até o próximo Politizei. E pensem nisso, gente. Pensem nisso.